Nesse momento é importante que nós damos sequência às atividades com uma apresentação sobre selo de acreditação de cursos. Quem vai nos trazer e compartilhar seus conhecimentos é o professor Mário Luiz Ribeiro, da UAB de São Paulo. Fazendo uma explanação rapidamente aqui, o professor Mário Luiz Ribeiro é mestre em Constituição e Processo, doutorando em Direitos Sociais da PUC São Paulo, professor do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, desde 2003. Na OAB foi presidente da subseção de Bebedouros, foi secretário estadual de São Paulo, presidente da Comissão de Exame da Ordem e membro da Comissão Nacional de Exame da Ordem. Eu gostaria que, se eu deixei alguns dados da apresentação, o professor pudesse fazer a complementação aqui, e ele fica disponível em torno de 30 a 40 minutos para fazer a sua explanação, e depois a gente passa para as perguntas. Desde já agradecemos sua presença, professor. Muito obrigado. Agradeço, professor Nardel. Eu estou me sentindo meio um estranho no ninho aqui, né? Eu fui olhando, acho que só tem 2 colegas de gravata, então eu falei, nossa, né? Tá lá o conselheiro Luquezzi, tem um colega aqui de gravata, e eu falei assim, caramba, como é que é a gente transmitir um pouco da nossa experiência da UAB, daquilo que a gente viveu, né? E isso foi uma força conspirativa, né? Eu tenho um filho engenheiro, né, que se formou ano passado, engenheiro eletricista, e ele, no meio do ano, ele virou para mim e falou assim, pai, eu estava coordenando o exame no estado de São Paulo e participando do exame nacional, né, da formação desse estudo nacional que a gente tem. E aí ele falou assim, pai, eu não sei o que cairia no exame num final de curso de engenharia, e eu não sei se eu passaria. E ele é um excelente aluno, já saiu empregado, e já foi promovido. Então, ele me falou isso, e, assim, seguidamente eu recebi um convite, né, do professor Fábio Nobile, que é do Conselho do CREA de São Paulo, né, que é da agronomia da mesma instituição que eu leciono. Ele falou assim, Mário, nós estamos fazendo estudos a respeito de um exame de proficiência. E aí, você não quer falar sobre isso, mas é para a turma da engenharia agronômica, da agronomia. Eu falei assim, vamos lá, né? Uma coisa que a gente estava já vivenciando há um tanto de perto, né? E já experimentando a força da pandemia. E eu falei assim, olha, eu vou, né? E isso me virou o convite para a segunda palestra, que é essa palestra, né? Os colegas que tiveram o ano passado até estavam cumprimentando, deixa eu cumprimentar primeiro, mal educado, né? Quero cumprimentar o professor Almir, né? Agradecer as palavras aí do professor Nardel, cumprimentar o conselheiro Luquezzi, o Jorge, que é da CC Agro, né? Cumprimentar o professor Macir pela palestra que ministrou aqui. Sabe que a gente tem grandes referenciais no direito e o senhor, com certeza, né, é evidente isso, eu sou de fora, talvez seja um dos grandes referenciais na agronomia para esse conjunto de profissionais com essa grandeza de experiência que o senhor mostrou aqui, tendo experimentado todos os caminhos, né? E desde o começo, olha, eu trabalhei no censo em 70, né? Olha, mostra que com essa humildade chega aqui e pode compartilhar esse conhecimento. Mas vamos aqui no que interessa, né? Eu vou fazer um gancho um pouco com o que o professor... também eu vou cumprimentar as mulheres aqui na pessoa da professora Helena, né? O que aconteceu o ano passado, o que eu trouxe e deixei, né, o material foi distribuído. Nós contamos um pouquinho da história do exame de ordem. O professor Macir mostra, certo, que entre a aprovação da lei em 63 e a implementação levaram aí quase 30 anos para ser regulamentado,
Mas, antes disso, cada uma das unidades da OAB, né, a OAB ela se organiza de modo estadual, né, com seccionais, e cada uma já começou a pensar o seu próprio exame. E a primeira que aplicou foi São Paulo. E, no ano passado, nós completamos 50 anos de exame de ordem, que foi em comemoração àquilo que nasceu em 71. Então, em 2021, nós completamos 50 anos de exame de ordem. Isso tem um percurso grande, que você vai passando por alterações, né? A gente vai fazer a vizinhança disso hoje na apresentação, porque, conforme o exame se modifica, você cria outros caminhos para fazer a verificação de como é que está esse profissional, né, entrante, esse profissional que entra no mercado. E como você valida, como você referenda, como você outorga um selo para a instituição de ensino que está trabalhando bem feito aquilo que tem que fazer, né? O professor Macir mostrou para a gente que ela cria e aí vem aquelas perguntas como, né? A gente dividiu a palestra do ano passado em duas frentes. Uma frente falando como é que é a experiência da OAB para organizar a matéria que vai ser questionada, ok? Porque eu tive a ousadia de entrar no MEC e ver essa resolução, salvo engano, de 2006, que regulamenta os cursos de engenharia agronômica e agronomia, né? E ali, assim, o nosso tem, sei lá, 10 referências de disciplinas que são obrigatórias, e o das engenharias agronômicas e agronomia, é assim que está denominado pelo MEC, você tem uma gama gigantesca, gigantesca. E nessa gama gigantesca, você precisa beliscar ali o que você quer de competência nesse profissional que vai sair para o mercado, né? Então, um conjunto... E a gente... assim, não tenho cabelo branco, mas eu tenho 35 anos de formado, né? E em 35 anos de profissão, a profissão mudou muito, né? Todas as... Né? E eu fico imaginando, para um profissional que tem 50 anos, falar para ele, olha, agora a gente tem uma ferramenta que é o drone, né? E que você pode aí, fazer estimativas de metragem, de aplicação de adubo, de fertilizante, disso e aquilo, né? Assim, as dificuldades que a gente tem em entender o que é essa ferramenta nova, que parece que é um brinquedo para brincar no celular. E a gente também, né? Eu, há 35 anos, o que existia era a máquina de escrever, né? Não existia... Né? E nós tínhamos um exame de ordem que era famoso porque ele tinha 2 exames por ano, em 3 fases, né? E a última fase era oral, né? Então, imaginem o grau de subjetividade que está lá num exame oral, que a pessoa pergunta, o que é isso? Né? E na minha aplicação de prova aconteceu isso. O que é isso? E fizeram uma pergunta, puf, objetiva, né? Eu respondi, sabe quando você responde, né? O examinador olhou para mim e falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, peraí, o que eu falei? Né? Se eu tinha certeza, já acabou a certeza. Né? Então, faz de novo a pergunta para eu pensar de novo a resposta, porque eu respondi muito, né? E ele falou, não, está certo a resposta, né? Mas a terceira fase do exame é uma prova, é um exame improvável, isso em qualquer exame de proficiência profissional hoje, né? Imaginem cada um dos alunos de vocês fazendo uma pergunta, fazer prova oral, né? Imagina a oscilação na nota, né? Então, a gente tem aí uma série de fatores que a gente tem que afastar com a experiência. E eu também trouxe 2 recortes. Olha, um é saber o que vai perguntar, material, um objetivo material. E o outro são condições formais. Onde é que eu vou fazer essa prova? Né? Eu vou precisar de um espaço físico, eu vou precisar de imprimir uma prova, eu vou precisar de pensar uma prova, eu vou precisar imprimir a prova, eu vou precisar compartilhar essa prova. Agora, a pergunta que vem é, será que não dá para fazer o exame de ordem à distância? Né? No meu computador, eu me logo e faço, né? Então, já está passando por isso, né? A Fundação Getúlio Vargas já passa por reflexões sobre essa
ela que é contratada pela OAB para aplicar o exame, ela né, não só o exame de ordem, mas outros exames também. E a gente se deparou, né, especialmente depois do momento que ela se unificou nacionalmente, com algumas questões que a gente não tinha ideia. Né? Como, por exemplo, chegou um dia uma senhora para fazer exame de ordem, o exame de ordem é gigantesco, são 100 mil pessoas. Né? Ela entrando, né, de burca, só o olho para fora. Né? Entrando no local da prova, sentou, né, identificou, sentou. A moça falou assim, eu preciso ver o rosto da senhora. Ela falou assim, eu não posso mostrar. Não posso tirar a burca fora de casa. Né? Então, como é que você identifica uma pessoa que vai assim para um exame? Né? Então, a gente, além de questões materiais, que foram muito bem tratadas pelo professor Macir, a gente levantou questões que são muito peculiares da aplicação de uma prova, que é uma prova... O exame de ordem hoje é considerado o maior exame jurídico do mundo, porque o volume, né, nós temos hoje 1.300.000 advogados que são fruto de 1.738 faculdades de direito espalhadas por todo o Brasil. Né? Me formei, existiam 60 faculdades há 30 anos. Né? Então, se preocupa a evolução de 100%, né, de dobrou o número em muito pouco tempo, imagina que em 35 anos nós passamos de 60 para 1.750. Precisa ter um filtro. Precisa, porque daqui a pouco é esse indivíduo que acaba... Né, aquele número de 63, se vocês vissem, até comentava com o professor Almir, né, mas a OAB foi protagonista nisso, saiu na frente. Não, nós não saímos na frente. Nós fomos empurrados pelo Poder Judiciário, que começou a oficiar a Ordem dos Advogados. Olha, esse advogado aqui não sabe escrever. Olha aqui a petição dele. Né? Então, você tem conhecimentos que são conhecimentos precedentes e eles estavam sendo aviltados, imagina, né? Passado aí mais de 50 anos. Nesse percurso de 50 anos de exame de ordem, há 30 anos, né? 30 anos, exatos 30 anos, exatamente há 7 edições, a OAB resolveu, entendeu por bem, criar um selo OAB Recomenda, pegando o resultado das melhores faculdades. Gente, eu estou falando ainda sem projetar, depois eu estou fazendo a projeção rápida do tempo também. Esse material está em um livro que eu disponibilizei e peço para o professor Almir e a coordenação divulgar, que ele é feito a cada exame de ordem, a cada evento do OAB Recomenda. Né? Ele conta a história de como foi feito esse último exame, e também tem um conjunto de projeções que eu vou passar rapidinho ali, né? Mas eu estou aqui só para dar o norte. No exame de ordem, nós passamos por, então, uma história que vem, uma aplicação regional, local, tá? E era para você conseguir a transferência dessa OAB, a sede dela, tá? Você precisaria, de certo modo, pedir a inscrição e, dependendo, se ultrapassasse 10 aplicações profissionais daquele exercício, você precisa requerer uma carteira suplementar, mas eu não conseguia mudar a sede. Né? Quem criou, quem pariu, que embale. Né? Porque não dava para eu unificar o conteúdo que foi avaliado em cada uma das federações. Tá? Então, não é raro você encontrar profissionais da advocacia que se formam em um estado, prestam um exame ali, né, prestavam, estou falando há mais de 20 anos, e ele acabava só tendo uma suplementar em outro estado. Para que ele pudesse modificar, ele precisaria praticamente fazer uma prova da idoneidade profissional dele.
Bom, com a unificação, essa unificação acontece agora, há 20 anos, e há 10 anos, 11 anos seguidos, agora, a Fundação Getúlio Vargas, que aplica o exame de ordem. E aí, a primeira régua que passou, falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os mais bem aprovados e vamos fazer uma edição de indicar quem teve essa nota para cima e ponto, acabou. Tá? Era simples e cru. Tá? Simples. Pegava o resultado e espelhava ele. Hoje, com a unificação, o exame hoje ele é aplicado nacionalmente, então não tem mais o problema do indivíduo que presta em qualquer unidade da federação, se mudar, ele pode pedir a transferência, porque o exame que ele prestou foi aquele que foi aplicado nacionalmente. Tá? Então, esse é um dos desafios. Como é que, né, para quem está pensando em agronomia, como é que a gente vai pensar nisso? A forma da agronomia ela é um pouquinho diferente, vocês vão ver pela letra da lei. A lei que rege a advocacia, o Estatuto do Advogado e da Advocacia, fala que a OAB ela é responsável por zelar pela cultura jurídica e, de certo modo, pela divulgação dessa cultura. Mas ela não é tão pontual quanto a lei que criou o CREA, que fala que os cursos são colaboradores. Né? Colaborador, a palavra colaborador, colaborar, é trabalhar junto. Então, os coordenadores, as instituições de ensino de agronomia e de engenharia agronômica são parte, o que não acontece na OAB. Né? Então, o vínculo de vocês, né, e aqui eu não posso me incluir, o vínculo de quem coordena um curso, já coordenei curso de Direito, eu sei as dificuldades, né, que se apresentam, mas existe uma obrigatoriedade que nós tenhamos, né, que vocês tenham o olho muito voltado para o conselho que recepciona aquele egresso seu. Tá? Você é parte formadora dele. Bom, olhando desse ponto de vista, você me pergunta, Mário, mas e aí? Por que modificou? Né? Porque as estruturas tecnológicas, de conhecimento, de transferência de cultura, possibilitaram assim. Né? Como eu disse, eu comecei advogando na máquina de escrever. Hoje, aquele advogado que está na máquina de escrever, eu comentava aqui com um amigo, né? Nós tivemos um referencial lá na minha cidade, né, que é Bebedouro, que fazia a petição à máquina, 50 anos de formado, é da turma do Lewandowski, que é ministro, né? Lewandowski foi bicho dele, ele fazia a petição e dava para o filho, escaneia e coloca no sistema para mim. Né? Porque ele não abria, né? Faleceu agora no final do ano. Mas ele não abria mão de fazer aquele pela velha metodologia, ponto. E aí o filho que inseria no sistema, o filho que fazia a assinatura digital dele, né, que tem todo um conjunto de novidades nisso. Mas o exame, ele começou só com esse, gente, precisamos inserir outro valor nisso, né? Então eu vou dar aqui um referencial. Abriu a escola B, né? Foi inaugurada, ela caminhou 5 anos, né? Graduou os seus alunos, e os seus alunos foram prestar exame, e prestaram 10 alunos o exame de ordem. Né? Então, essa primeira turma sempre muito zelada, muito cuidada, e os professores alertando. Né? Aí vem o exame de ordem, pega esses 10 alunos, e são 10 alunos, né, que são a nata ali, chegaram primeiro, muito bem cuidados. Teve um curso preparatório para isso, aprovou os 10. O que acontecia com essa régua? Essa faculdade, ela, né, apesar de insignificante o resultado dela, ela tinha 100% de aprovação, às vezes muito maior do que uma universidade pública, federal, estadual, bem estruturada, centenária, né? E aí uma faculdade recém-inaugurada lá em cima. Então, você
foi percebido, né? Nós advogados nós temos, né, um certo medo da matemática, né? Ali é ciências humanas aplicadas, é longe de tudo aquilo que é número, né? Número nas nossas petições só o número da casa, do RG, do CPF, só, né? Mas a hora que chega num estágio desse, não, espera aí, a gente precisa excluir esse numeral daqui. Tá bom, vamos excluir o numeral, né? Como é que você faz isso? Isso é cálculo estatístico puro, né? Então, houve um momento que a OAB, percebendo disso, ela fala, olha, nós precisamos de um consultor matemático, né? Nesse material que é disponibilizado, o professor, e eu vou aí eu vou ter que me socorrer da projeção, mas esse professor, ele estabeleceu alguns cortes, né? A nota, primeiro, ela tem que excluir esses casos que são isolados, né? De muita aprovação, curso recém-criado, não tem histórico. Segundo, ela não levava em consideração o resultado do ENAD, né? Trienalmente, nós temos o exame feito pelo MEC e que leva em consideração diversos elementos, dentre eles a estrutura da faculdade, né, a infraestrutura, leva em consideração o corpo docente, leva em consideração o vínculo desse docente, se é horista, se é dedicação parcial ou exclusiva, né, integral. Então, ele quantifica e dá um referencial também. Mais do que isso, o corte não pode ser feito a cada exame, né? Imagina, nós temos 3 exames da ordem por ano, 3 exames, em média, né? Na pandemia, houve uma interrupção disso, mas nós temos 3 exames por ano. Não adianta você fazer um selo da OAB recomenda a cada, né? Não dá para fazer anualmente, não dá. E aí foi decidido que esse selo seria outorgado trienalmente, né? Então, olha, acontece uma vez a cada... Porque ele trabalha com uma base maior, mais espaçada. Esses são conceitos da estatística, né? São conceitos das ciências atuariais, são os conceitos da matemática que foram trazidos para avaliação desse conceito. Então, são fórmulas, né? Para vocês, isso é muito mais, falar de estatística, falar de corte, de cálculo, é muito mais afeito a ciências exatas do que para nós. Então, nós buscamos um consultor matemático, que é um professor aqui da UNB. Então, fazendo essa análise do histórico, nós temos, não podemos usar o resultado seco do exame, né? Eu tenho que temperar ele com outros elementos, tenho que retirar as extremidades, né? Como qualquer curva estatística, eu tenho que ver o que é a moda, eu tenho que tirar os extremos. E, com isso, aí ele chega e quantifica. Porque a primeira coisa que se percebeu tinha uma grande diferença entre as instituições públicas e particulares. Gigantesca, né? Então, todos esses resultados de cada um... esse exame foi implementado, foi noticiada a criação do selo em 1999, em 2001 o exame se unifica, e em 2011 o exame vai para a mão da Fundação Getúlio Vargas, que tem lá um trabalho com esse banco de dados impressionante, tem sido muito bem recortado esse resultado. Por que a OAB não faz mais o exame, né? O exame era feito originariamente por nós, né? Pelos diretores, pelos conselheiros, pelos membros de seccional e subseccionais. Porque esse é um trabalho profissional, né? A hora que você vê o volume de gente, você fala, olha, eu preciso contratar alguém, eu preciso sentar, dar a regra, eu preciso sentar e... Né, a OAB passou por 3 grandes empresas organizadoras de concurso, né?
Esse valor que é recolhido é exatamente para fazer essa implementação. Você tem que ter critérios, né, da administração pública, de transparência, de moralidade, de imparcialidade. Então, tem todos aqueles princípios que são princípios da administração pública, que eu até trouxe um pouco disso no encontro passado. Mas eu vou passar rapidinho. Tem um... Opa. Tá. Deixa eu andar aqui. Eu parti, a gente parte sempre, né? Aqui todo mundo, aqui a gente tem uma régua mínima, né? Que é a educação, né? Então, eu começo trazendo aí o problema da educação que assenta o grande segredo de aperfeiçoamento da humanidade. Gente, se a gente parar para pensar, eu sou de uma geração, né, em que a gente vivia 3 etapas da vida. Uma infância, estudando, depois você se profissionalizava, trabalhava 35 anos e se aposentava, né? Acabou isso, né, gente? Acabou, né? A gente dividia muito bem o tempo de faculdade e tempo que você vai trabalhar e depois o tempo que você vai aposentar. Isso acabou, né, gente? Aquele profissional que entrou no mercado de trabalho e não continuou se especializando, se atualizando, buscando o conhecimento, vai passar fome. Né? Não precisamos ir nas ciências, não. Né? Um pintor de parede que não aprendeu a fazer um grafiato morre de fome. Né? Então, isso está presente na vida cotidiana nossa. Imagina para nós que somos graduados e somos formadores de graduandos. Né? Então, isso tem que ser muito alertado para eles. Não pode imaginar que você entregou o diploma e ele está, eu estou pronto e acabado. Né? Na verdade, eu estou preparado para começar a correr. Aquilo que eu falei dos 50 anos, né, que eu vim aqui o ano passado para contar um pouco disso. O da UAB nasce por força de lei e o da agronomia está em vias de, né, está muito avançado, está muito avançado. Gente, esse material também está disponível, eu vou disponibilizar também, tá? O selo OAB Recomenda nasce em 99, né? Então, ele foi aplicado pela primeira vez 3 anos depois, 99, 2000, 2001, e a cada triênio, né, nós estamos na 7ª edição do selo OAB Recomenda. Ele é concedido a cada ciclo trienal. Ele quer ser um indicador, junto com o resultado do exame de ordem, né? Ele quer ser um indicador, porque o resultado do exame de ordem, muitas vezes, ele é visto individualmente, para cada aluno que saiu, mas você não conseguia mapear a instituição. Né? Então, o selo ele vem para validar as instituições que estão fazendo certo. E aqui um negócio interessante, né? Por exemplo, nós não tínhamos a disciplina, no plano do MEC, de ética. E a OAB fala, olha, nós precisamos perguntar sobre ética, nós precisamos perguntar sobre a estrutura da minha organização profissional, da OAB. Né? Porque muitas vezes o aluno sai e não sabe como é que a OAB se estrutura. Né? Não sabe como é a divisão regional, é a divisão estadual, o desenho nacional dela. Né? E aí aquela pergunta para quem é do Confea, dos CREAs, né? Será que os alunos que saem dos cursos, eles saem sabendo como é que é essa definição? Saem sabendo o que é uma câmara técnica? Então, precisa saber. Né? Precisa ter esse envolvimento, porque ele nunca... É um trabalho voluntário e gratuito. Né? Ninguém recebe nada na OAB, assim como no Confea, nem no CREA. Né? Você está ali pensando a sua instituição, mecanismos de qualificação, e o aluno sai sem informação para falar sobre isso. Então, é preciso levantar alguns temas a respeito disso. Né? É um órgão de fiscalização, né? Foi dito aqui num dos primeiros slides, mas quem
me fiscaliza? Como eu fiscalizo o outro que não está fazendo certo? Quem é a estrutura próxima de mim? Então, se eu não souber disso, né, eu não posso... Isso vai ser aprendido onde? Ou é na faculdade ou é na martelada, né, gente? Né? Se eu sou amigo de alguém, eu aprendo. Se eu não sou, eu não aprendo. Não é isso que se espera. Bora. Aqui que eu falei, esse aqui é a definição do curso de Direito, que está lá na OAB, né? A posição da OAB na formação. No máximo, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Né? Não fala nada de instituição de ensino. Olha o do CREA, que é lá de 66, a legislação que foi citada aqui, ele criou os CREAs, né, os Conselhos Regionais, são atribuições, agir em colaboração com as sociedades de classe e das faculdades, das escolas e faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, os assuntos relacionados com a presente lei. Né? Então, esse marco é um marco diferencial, sabe por quê? Por um simples detalhe. Primeiro, ele é feito de forma colaborativa. Gente, isso nasceu em plena ditadura. Né? Nós temos lá o marco de 64 até o ato institucional número 1 de 69, que dá início a uma nova Constituição. Aquela colaboração, os engenheiros conseguiram trazer para dentro da sua legislação no meio de tempo duro. Falar de democracia naquele tempo era, né, você trazer a participação era uma coisa fora da curva. E os CREAs fizeram isso bem, né, e levaram ao legislador, e isso é lei, isso é lei. Tá? Voltando aqui ao selo, tem... Olha, o primeiro foi feito com 300 mil alunos. Imagina, nós estamos fazendo com 1 milhão. Né? Uma coisa fora da curva. É uma coisa fora da curva. 20 anos depois, na 7ª edição, surgiu o selo. Né? Hoje tem 1.738 cursos. É muita coisa. A gente deixou de ter aquela... ufania, aquela ideia de que passou pela minha mão, vai sair pronto. Gente, infelizmente, perdemos essa inocência, perdemos essa capacidade de enxergar essa utopia. Né? Ela é sempre uma das bandeiras, né? Todas as gestões da OAB têm levado a muita força. E eu, inicialmente, o ano passado eu tive aqui e comentei com os amigos. Né? Na verdade, hoje, todas as profissões graduadas precisariam ter um exame. Porque o maior lesado com essa história é o cidadão. É aquele que contrata um indivíduo para fazer um projeto, fazer um programa, no caso da advocacia, iniciar um processo ou defender um processo, e pega um mau profissional. Né? Então, e a gente... Né, desculpem aqueles... Né, olha, mas eu pego alunos muito bons, que eu sou de uma faculdade pública. Gente, mais ou menos, né? Mais ou menos. Né? Os caras estão muito mais doutores em Instagram, em Facebook, em dancinha do toque-toque do que TikTok, sei lá como é que chama aquilo, do que profissional. Né? Cá para nós. Né? E trabalhar com esses egressos, depois que ele saiu, aí cai aqui, cai no Confeia, cai no CREA, porque o cara não sabe o que está fazendo. Deixa eu ir para o método. Ele diz que tem um segredo, né? Eu não fiz curso de oratória na faculdade, mas depois a gente faz, né? E aí tinha 3 regras, né? Falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e curto para ser aplaudido, né? Então, eu estou doido para essa última fase aí. A OAB consulta, ela contratou um consultor matemático e
ele faz um tratamento de dados, né? Gente, todos esses dados hoje são dados que estão nas bases de informática, né? Tanto do resultado, como do ENAD, como cada um dos elementos, e eles são dados, todos eles, transparentes, né? Não pode ter véu em cima, não pode ter cobertura em cima disso. Esses números, Mário, eu não sei como é que foi a participação da faculdade que eu coordeno no último ENAD. Olha, se procurar, vai encontrar, porque esses dados são públicos. Tá? Bom, um dos primeiros elementos é a atribuição de um ponto, né? Essa era a primeira regrinha que criaram. Um ponto para a nota do ENAD, para 9 do exame de ordem. Né? Então, eu estou aqui partindo do pressuposto que eu já fiz um exame com esse egresso. Tá? Com esse egresso que passou, que teve êxito. Tá? Como ela é realizada há 3 anos, essa última agora, ela foi realizada entre os exames 28 a 32. Esse número de exames que a gente coloca são os que foram aplicados pela Fundação Getúlio Vargas. A gente tem outros, tem um conjunto que foi aplicado pela CESP, tem um outro que foi aplicado internamente por uma outra empresa, mas as empresas eram regionais. Tá? Então, hoje, é isso que se levou. A pandemia ela deu um corte diferente no negócio, porque entre a primeira e a segunda fase do exame de ordem, a primeira fase, como foi dito, são questões gerais, e a outra já é uma prova prática específica, onde eu direciono, eu quero prestar direito civil, direito penal, direito do trabalho. Então, o aluno ele vai para a prova com um endereçamento na segunda fase. Na primeira, não. Né? São perguntas gerais, e nessas... a grande regra era, feita o primeiro, você daqui 30 dias tem outro exame. Na pandemia, nós tivemos que suspender. Então, o que aconteceu? Até o professor Almir perguntou, mas como é que está a aprovação do exame? Nós estamos vivendo um tempo estranho, porque os 3 últimos que nós tivemos, eles foram ou interrompidos pelo Covid, ou intervalados pelo Covid, ou frutos de uma educação de Covid. Né? Então, nós estamos meio fora da regularidade, né? Não estamos na moda, nós estamos nos extremos. Se não está nessa curva, como é que a gente avalia? Não, até eu falei para ele, teve um exame que entre a primeira e a segunda fase, que era para ser de 1 mês, ela foi de 6 meses. O que acontece com um aluno que sabe que só tem que estudar um tema em 6 meses? Né? A média que vinha de 18% de aprovação subiu para 35%. Né? Ela dobrou. Mesmo assim, 35%. Né? 35%. Ou seja, imagine sua sala com 100 alunos que se graduaram, eu tenho só 35% que passou, depois de focar num exame durante 6 meses. Quer dizer, o recorte não é bonito, né? O tempo está esquisito. Bom, outro elemento disso, né? Ter presente que eu vou ter pelo menos 3 dos 5 exames, tá? Então, eu não posso fazer em um exame só, eu tenho que ampliar essa margem, porque senão eu pego essas distorções que dessa escola de 10 alunos, que os 10 passaram no exame. Né? Num olho grosso, isso seria 100% de aprovação. Né? E, na verdade, a escola fala, olha, esse daqui não presta. Né? Ela tira ele, expurga ele. Né? Presta depois. Né? A gente até continua te ensinando de graça, dá mais um curso de 6 meses. Né? Mas a gente convida você a não prestar. Ter, no mínimo, 60% dos participantes presentes nos 5 exames. A escola formou 15 agora, 13 no outro, 10... Não, essa escola não vai ser... Não corre nenhum risco dela receber o selo, porque ela vai representar distorções. Bom, aí
vai para o cálculo, né, gente? Aí que vem o lado mais chato do negócio, né? E tem que criar um afastamento padronizado, que é exatamente para expurgar essas que não estão fora da curva, exatamente. Né? Então, o volume de alunos que fizeram o exame na prova e o volume de alunos que fizeram o exame naquela instituição. Então, é aquele X e aquele X com um tracinho em cima, que eu não me lembro mais como é que chama. E o desvio padrão, né, é o primeiro lado da fórmula. O segundo lado da fórmula já é o seguinte, olha, eu pego que a padronização de 0 a 5. Né? Eu tenho que padronizar de 0 a 5 para saber o que é o péssimo e o que é o excelente. Tá? Naquela de péssimo, insatisfatório, satisfatório, regular, bom e excelente. Né? Então, com isso aqui, eu crio um número que me defina de 0 a 5. Tá? Por quê? Porque esse número vai ser avaliado na próxima etapa. Outro passo. Gente, está tudo tanto no livro que eu estou compartilhando, como nesse material que vai ficar para vocês. Tá? E não corre o risco de eu ter... Eu que sou do direito, não quis correr o risco de copiar uma fórmula errada. O que eu fiz? Eu tirei uma fotografia no livro e coloquei ali. Né? Para não correr o risco. Você colocou uma vírgula aqui, colocou um X. Né? Eu sou daí... Manda, gente. Né? Só sei chorar. E bater palma. E ali... desse jeito aqui, você já chega num padronizado, de 0 a 5. Vamos para o restante da fórmula, que são 5 etapas. Tá? Eu tiro os inferiores a menos 3 e os superiores a 3. Eu tiro nesse momento, que é para fazer a nivelação deles a partir da base 6, que é o volume de exames, no mínimo, que foram feitos. Ok? Vixe. Bom, aí o selo. Né? O selo é uma medida contínua. Eu pego a nota do ENAD, aí eu vou inserir ele ali. Tá? Eu pego o resultado da minha fórmula 3, que é a anterior, que é a que tirou os extremos. Eu pego o peso de 1 a 9, que está associada ao número de exames que foram feitos no período. Tá? Porque, como ele é feito, em regra, 3 exames por ano, e esse selo é concedido a cada 3 anos, a minha base é 9, são 9 exames. Ok? Então, eu também tenho que levar em consideração isso. Para a gente chegar, deixa eu ver se eu chego aqui num exemplo, tá? Aí eu vou pegar esse exemplo. Esse exemplo é do consultor técnico, também fotografei, não corre o risco de eu falar barbaridade aqui. Ele pegou um resultado de alunos que foram aprovados 33,75%. Então, ele pegou esse pico da pandemia agora, tá? Em um curso que no ENAD tem a nota 3. Tá? Então, os alunos tiveram a média 33,75 e a base do curso é nota 3. Coloco lá, eu transformo primeiro o 33%, o 0,33 em 33%. O segundo, eu ocupo aquele 33 naquele desvio, né? Coloco o afastamento padronizado, que eu excluo os outros, né? Ele vai me dando resultados. Aproveito esse 1,2084 e coloco na próxima, né? Que está lá, ó, transformação em escala de 5, né? Que eu preciso nivelar de 0 a 5, com os desvios, e o cálculo final da nota, 6,9. Tá? Ou seja, o conceito dessa instituição, no selo OAB, é de 7. Tá? Então, para uma escola que teve nota de corte de aproveitamento médio de 33%, nos últimos 3 anos, com nota 3 no ENAD, a nota desse curso
no selo da edição, da 7ª edição, foi de 7. Tá? Eu digo que é um processo, gente. Não tem nada pronto e acabado. Se vocês olharem da aplicação do primeiro exame da OAB, desculpa, a primeira concessão do selo OAB, até essa, que é a 7ª, nós tivemos 3 significativas mudanças. Uma, quando se percebeu que a nota do ENAD ela precisava ser considerada. 2, que eu precisava colocar uma quantidade mínima de alunos, porque senão eu saio da curva. 3º, eu tenho um exame nacional. Né? Se eu fizer exames regionais, igual eu tinha antigamente, eu não conseguiria jamais eu não consigo nivelar diferentes com o mesmo resultado. Tá? Gente, falei para burro. Todo esse material, eu faço uma referência específica para o Mauro Luiz Rabelo, que é esse professor de matemática aqui da UNB, que deu a consultoria para a OAB. Tá? Ele faz um artigo específico nessa obra que chama OAB Recomenda a Luta pela Advocacia na Proteção da Educação Jurídica deste ano, né, que está sendo compartilhado com todo mundo, tá, que vocês vão ter aí. Nossa, falei muito, hein? Gente, obrigado, era isso. Tomara que vocês tenham ficado com um monte de dúvida. Né? Sim. Agradecemos a excelente explanação do professor Mário Luiz Ribeiro, né? E a gente gostaria de ainda contar com sua colaboração para a gente responder alguns questionamentos que vão surgir aí. Né? A hora para nós está tranquila, porque a gente se alimentou bem antes, né? E agora a gente pode... Estamos garantidos. Professor Rommel, coordenador da agronomia da UFG. Isso? Muito bem. Como normatizar o exame de proficiência para os egressos do sistema Confea-CREA? Como validar essa lei? Um projeto de lei, ele leva algumas etapas, né? O que eu entendi da primeira explanação, do segundo encontro, né? Porque eu fiz do mesmo jeito que eu estou fazendo a segunda desse terceiro, eu fui o da segunda no primeiro, né? E aí eu ouvi os colegas da agronomia, das câmaras específicas que fazem esse acompanhamento junto ao Poder Legislativo, né? Que, para você aprovar uma lei, você demora algumas etapas de discussão. Né? Isso, na UAB, isso demorou 5 anos até chegar naquela lei de 63. Tá? Então, começa lá no final dos anos 50, imagina que era um tempo que não tinha discussões abertas, públicas, com visitação pública, mas seria muito interessante de se ver qual é a última etapa que está. Tá? Na anterior, um membro aqui eu não sei se ele era do Confaeb ou se ele era do Confeia, eu acho que ele é do Confeia. Porque o que acontece? Foi estabelecido que, como a legislação é geral para engenheiros, arquitetos e agrônomos, originariamente, mas surgiram outras engenharias, que se começaria pela letra A, igual falou o Dr. Kleber aqui, né? Que essa aplicação está sendo primeiro pensada na engenharia agronômica. Tá? Mas o projeto de lei já está muito andado. Né? O que a gente tinha, assim, pelo que eu me lembro, é colocar em pauta para votar, porque ele já passou por todas as comissões de discussão, Cidadania e Justiça, passou pela comissão técnica e já estava bem andado. Talvez o professor Almir saiba posicionar mais sobre o processo legislativo, de como é que ele anda hoje. Né? O ano passado estava bem andado. Muito bem, gostaria que, na próxima pergunta, os senhores fossem elaborando os questionamentos e levantem a mão aí que a gente vê as perguntas e eu trago aqui. Tem mais uma pergunta aqui do professor Telmo, da UEM. O professor Telmo pergunta: como a OAB
está havendo os cursos EAD. Parece-me que a OAB teve ganhos em processos para evitar essa modalidade nos cursos de direito. Por favor, professor. A OAB conseguiu suspender, junto com outras instituições, acho que enfermagem, conseguiu a suspensão da autorização do MEC por 180 dias. Gente, vocês não sabem o que 180 dias que passa rápido esse aí, viu? Então, nós estamos contando que essa suspensão... por que suspendeu? Porque está tendo um estudo, né? Nós não podemos ser inocentes de imaginar que o EAD não chegue, né? Especialmente porque nós fomos acelerados pela pandemia. Tá? Aqueles que falavam, olha, eu jamais daria uma aula EAD. A sistemática é outra, a metodologia é outra, é preciso de um monitor 24 horas por dia em um sistema EAD do jeito que ele é previsto no Brasil. Né? É preciso ter gente que vai atender o telefone e fala assim, olha, e é professor. Gente, não é o EAD, não é um mais ou menos. O EAD bem estruturado, ele é um curso, né? Mário, convicção minha, eu não faço, mas eu compartilho da ideia do professor Mauro aqui. Talvez seja mais plausível você ter um EAD durante o dia do que ter fazendo a vaca ficar acordada à noite, né? É um curso noturno, onde você transmite conhecimento, mas você não consegue transmitir a prática. Você não consegue ver uma fotossíntese à noite, né? Na minha cabeça. Né? Estou falando isso dentro da minha inocência e da minha ignorância, mas o EAD é inexorável. Tá? Ele precisa ser bem pensado, bem implantado. Nós conhecemos o Brasil, né? Então, não dá para saber para que caminho isso vai andar. Tá? Foi uma vitória esses 180 dias, a gente imagina que a gente vá ter que prorrogar isso, porque esses estudos continuam, mas 180 dias é muito pouco para você pensar uma virada de mecanismo e método e disciplina para um ensino à distância, né? Não tem, pode até ter um pedacinho daquelas aulas que nós demos lá no Google, no Zoom, no Meets, né? Pode até ter alguma coisa parecida com aquilo naquelas aulas síncronas e assíncronas, né? Mas a gente vai conviver com isso, né? A OAB tem essa suspensão, mas o que a gente sabe, tem ciência de faculdades que tem uma disciplina que já está à distância só um dia da semana para o aluno não precisar viajar, né? Sabe que tem outra que é genérica e ela fica lá na plataforma, todo mundo tem que cumprir. Aí você baixa, faz a prova, manda, né? Como se fosse certeza de que aquele aluno está fazendo aquilo, né? A primeira certeza é essa, né? Agora, imaginem vocês que a OAB, no exame de ordem, já passa por questionamentos, quando é que a OAB vai fazer essa prova em casa, online? Né? Nós estamos... Né? Como eu falei, professor Almir, a OAB não está sendo protagonista, ela está sendo empurrada, né? Porque, assim como aconteceu lá atrás, cuida do advogado aí que ele não sabe escrever. Né? Já pensou receber isso? Como já foi dito aqui, né, diz que as EAD tem tutor, não tem professor, e as avaliações é importante que sejam feitas por professores, né? Muito bem, mais um questionamento do professor José Augusto, da Agronomia do Unimontes. José Augusto, hein? Então, ele observou-se que o peso para o ENAD foi 1. Quais os critérios utilizados para definir esses pesos? ENAD é o exame? Muito bem. É cálculo científico e técnico, mas o que a gente vê é que dos primeiros não contava esse número, entendeu? E às vezes a faculdade ela estava tendo um resultado favorável, mas não levava em consideração que ela era mais ou menos, entendeu? Então, trouxe esse número, tá certo que na ponderação ela é pequena, ela é 10% do peso total, né?
mas você não pode desprezar uma faculdade que tem uma boa infraestrutura, você não pode desprezar uma faculdade que tenha uma boa, né? E às vezes esse aluno não é tão, né? Isso acontece muito na iniciativa privada. Você chega na faculdade, ela parece um parque da Disney, né? Tudo irretocável, não tem nada, né? E aí você vai ver volume, professor tudorista, professor, sabe, muito limitado então mas ela não não, então, o critério era não ter primeiro, né? Mas aí começou, não, vamos levar em consideração também esse pouquinho aqui, né? E isso mais um pouquinho só. Mais algum questionamento? Está saindo mais um do professor aqui, mais alguém aí que gostaria de fazer? Tem oportunidade? Falou-se muito no percentual de aprovação, né? E eu fiquei curioso em relação à quantidade de escolas que têm esse selo, e dentre elas, se aquelas que têm uma nota muito baixa ficam excluídas do selo, ou se as que têm nota acima de 7, 6, 7 vão ter, e quantas têm nota máxima? Não, ela não dá nota, ela não explicita a nota, ela só dá o resultado, ela só dá o ranking, né? Mas a primeira parte da questão que é o lado triste, né? Em 7 edições, o percentual de faculdades subiu, né? Eu vou falar de instituições, né? Subiu de 330 que se submeteram, né? Que tinham elementos para tal, para 1.700 hoje. Né? Então, o volume daqueles que foram certificados subiu de 54 para 400. Então, enquanto o volume de crescimento de faculdades, de instituições de ensino subiu muito, o número de recomendadas proporcionalmente vem caindo. É um retrato de uma cultura, de um sistema que precisa ser repensado. Não dá para falar que é falido, porque a gente desqualifica o nosso trabalho, mas é um sistema que precisa ser repensado. Não, 400 e pouco. 400 e pouco de todas as 1.700. Ela, proporcionalmente, ela declinou. Mas esses números, cada um desses números, eles estão trazidos nesse material. E quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, consegue ver, porque eu estou trazendo o livro só da 7ª edição, tá? Mas em cada uma das edições, se você colocar lá, OAB recomenda no Conselho Federal, ele vai ter a história de cada um dos exames que foi aplicado. Tá? Como ele é trienal, dá tempo de ver muito com clareza as mudanças e os avanços na forma de fazer o cálculo, mas também nessa perda. Viu? Posso passar lá primeiro? Vamos mudar a metodologia aqui, que está dando certo também. Por favor, doutor Lustosa. Por gentileza, professor. O senhor apresentou um dado aí que somente 33% dos advogados passam no curso da OAB. Eu vi. Tá? Tudo bem. Então, a pergunta é o seguinte, o que é que se fazer com o resto? Se a grande maioria não atinge o perfil, o que é que se vai fazer desses cursos? Manda fechar? É isso? Como eu disse, professor, nós, assim como a engenharia, a agronomia, tá num processo. Tá? A gente, até 20 anos, não pensava nem em quantificar isso. Né? Passado aí 7 exames, você já começa fazer reflexões sobre o que você pode fazer com esse número. Né? Nós podemos fazer uma notificação para essa instituição de ensino, tá? Porque é muito... que, assim, nós estamos trabalhando muito no analítico, tá?
Mas se você entrar no específico, talvez eu possa ter uma faculdade em que, entrando na especificidade, eu tenho lá grandes aprovações em direito penal, grandes aprovações em direito civil, e eu tenho 0 de direito do trabalho. Por exemplo, tá? Aquela instituição é ruim? Aquela instituição é ruim? Ela pegou um grupo de alunos, tá muito satisfatório a aprovação em uma determinada frente. E quem faz essa escolha é o candidato. É o candidato. Né? A gente visitou aqui, o professor Mauro até deu uma falada da medicina, mas a medicina ela tá implementando um exame que é facultativo. Né? A hora que eu vi o resultado do exame facultativo das faculdades de medicina, me deu, eu estava muito dentro disso, né, pensando nacionalmente. Pense o seguinte, 90% dos egressos da medicina não sabiam aferir pressão arterial. Porque diz que é trabalho técnico. Gente, quem faz o mais faz o menos. Né? É uma regra, é romana essa regra, né? Não é do direito brasileiro, é regra de bom senso. Não sabe dar diagnóstico. Então, tem 3 ou 4 parâmetros que, na medicina, estão sendo aberrantes. Aberrantes. A hora que a gente vê esse desenho, fala, caramba, o cara vai cuidar da minha vida, né? Vai cuidar da minha... erro de diagnóstico de 70% é uma aberração. Então, a hora que a OAB fala, olha, gente, nós saímos na frente, mas todos os cursos de graduação precisam passar por uma avaliação, por uma verificação de proficiência, por conta disso, né? Na engenharia, né? A gente até comentou, né, não é engenharia agronômica, mas engenharia civil, vocês viram, e é estatístico isso. Prédio que ruiu, né, no Rio de Janeiro, uma ponte feita pelo poder público que desabou e matou gente. Ontem em Tapicirica da Serra, hoje em BH. Né? Todo dia a gente está vendo. Sabe o que vira isso? Cai lá na mão do advogado, porque você falou assim, isso aí vira indenização. Gente, antes de virar indenização, tem que virar uma reflexão sobre qual profissional que eu quero. O que não entra não é meu, eu não posso tratar bem esse, entendeu? Ele não é dos meus. E aí a gente tem uma diferença muito grande em ser advogado e ser bacharel. Tem uma diferença, tem um distanciamento. Né? E para o aluno isso é claro hoje, é claro. Professor Bauer. Mauro Moacir, desculpa. Professor Bauer tem agradeço a gentileza do professor Bauer de permitir a palavra do outro professor anteriormente. Não, imagina. Professor, eu tenho uma curiosidade, eu sou bastante cético com isso e eu venho dizendo que a nossa educação, o buraco é mais embaixo, a gente tem que começar lá embaixo e não aqui em cima. Aqui em cima é aonde descarregam os problemas que a gente tem lá atrás, né? De não saber fazer uma petição. Perfeito. Escrever é básico, né? Mas a gente tem visto que que o MEC tem qualificado e classificado a maior parte desses cursos de maneira muito bem. A gente vê outdoor aí de curso que a gente sabe que nem existe com nota 5. E a hora que aparece um exame e vê na sua área, a gente vê que não é essa a verdade. Como é que fica a relação de vocês lá com o MEC? Como é que o MEC trabalha com isso, sabendo que o que eles estão fazendo não está acontecendo nada e a sociedade está pagando um preço alto por eles não estar fazendo o trabalho deles? A gente se avizinha num campo meio político. Talvez uma das grandes dificuldades do Brasil, isso é uma opinião minha, não é da ordem, não é de ninguém, mas talvez uma posição de professor. Da gente não ter uma política estável para a formação dessa primeira etapa. Né? Então, a hora que você vê, tem o PISA lá de matemática e direito,
A hora que você vê que tem um volume muito baixo de aprovação na matemática e você vê volumes significativos de escolas que exigem ensino das ciências exatas se propagando, você fala assim, isso aqui vai dar errado, sabe? Não é exercício de futurismo isso. O grande problema é que talvez o melhor e fazer... Qual foi o pensamento da OAB em fazer um selo? Eu fazer um mecanismo de certificação fora governamental para que eu certifique que essa instituição é séria e, se esse cara está habilitado, bom, agora ele responde pelo crime que ele cometer, porque é uma profissão que, tanto quanto outra, na sua inabilidade, a pessoa comete crime. Ela comete crime. Né? Ela não está fazendo um aviltamento de profissão só. Né? Não está diminuindo, não está dando vou passar um pano. Não. Talvez o ideal fosse que esse pensar a educação precisasse mais a recepção. E vocês têm a faca e o queijo na mão, mais do que a OAB. Né? Porque você fala assim, olha, eu não quero isso aqui. Eu posso. Você pode criar mecanismos dentro das instituições de ensino, e, é claro, é um jogo de dinheiro, de um lado, né, de poder econômico, e um jogo de conhecimento, ciência e tudo mais. Eu sempre dou aula numa fundação privada, né, e lá, de vez em quando, mas salva a vida do fulano aí, que ele é mais ou menos. Eu falo, não, pede para outro, né? Vai 20 anos que eu estou aqui, nunca fiz isso. Não, mas ele é amigo de não sei quem, né? Precisa acertar a nota dele, precisa isso e aquilo. Gente, simples. Se a instituição quer, se o aluno quer comprar o diploma, o professor, a faculdade quer vender o diploma, eu sou o professor, vou ser aquele que atrapalha o negócio. Porque nós não podemos imaginar isso, né? É uma coisa que a gente não passa na instituição pública, mas na particular tem muito, né? Se a gente fosse parar para ver, o ideal hoje é que os nossos cursos não fossem mais de 5 anos, fossem de 6, de 7. No Japão, o direito civil é estudado 7 anos. 7 anos. E se você parar para pensar, qualquer bom profissional da medicina, o cara, depois de ter feito 6 anos de curso, o cara vai para mais uma especialização de 8 anos, né? A cirurgia plástica, aquela fina, o cara passa a vida estudando. Então, é um imbróglio aí que a gente não sabe exatamente... a única coisa que a gente tem certeza, as interrupções políticas a cada 4 anos, em todas as esferas e em todos os patamares, elas são muito prejudiciais a isso, não tem uma perenidade. Né? Ainda que a gente avance... Né? Eu tenho uma esposa que é dona de uma escola. Ela fez vários estudos fora do Brasil para conhecer o sistema do Chile, da Itália, de Portugal, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o mais desregulamentado de tudo. Mais. Né? Não tem alguém, o Estado, que vem e fala, Harvard é nota 5. Não tem isso. Tá? Ele é a população que avalia. Tá? No Chile, né, ela tomou um susto. Ela falou assim, nossa, eu cheguei, a faculdade estava caindo. A escola estava caindo. A escola caindo. Os alunos impecáveis. De sapato preto, de uniforme, menina de saia com não sei o quê, um padrão assim, militar. Ela falou assim, não, aqui a gente não investe no prédio, a gente investe na tecnologia e investe no professor. Né? Aqui parece que é o contrário, a gente tem escolas muito legais, bonitas do ponto de vista da aparência física, e um descuidado, um deszelo com o professor. Né? Não estou falando que é o caso de quem está aqui, né? Nós somos dos mais diversos cantos do Brasil, mas se a gente não acertar a mão em quem pode acertar isso é só o professor, né? O bom professor. Pessoal, está maravilhosa a discussão, nós temos mais umas inscrições ainda, vou passar para o professor Adilson, depois tem o professor Moacir, tem mais uma pergunta aqui, mais um professor que se inscreveu lá, e nessa fala vamos permitir mais algumas inscrições?
Sim, meu voo sai às 2h20, então eu não sei quanto tempo é daqui. Tá, eu vou passar a palavra aqui e a gente dá uma acelerada. Vai ser adiantado aí. É 20 daqui do aeroporto? Mínimo. Doutor Mário. Oi. Doutor Mário. José Adilson, lá do CREA Espírito Santo. Eu queria só tentar matar a curiosidade do senhor. Na realidade, a Lei 5.194, que o senhor citou, aquela parte que chamou a atenção, ela foi um substitutivo redigido por um excelente advogado do Espírito Santo, senador na época, Eurico Rezende. Pensou bem, viu ele? Essa foi a razão. Ele, em 57, um deputado federal também lá pelo Espírito Santo, apesar deles, nenhum dos dois serem capixabas de nascimento, o Eurico Rezende era mineiro e o Napoleão Fontinelli era um cearense que fez carreira política no Espírito Santo. Ele entrou com um projeto de lei, se não me engano, é o 3174, de 1957, para criar o Conselho de Engenheiros Agrônomos. Mas a ideia do conselho, que o deputado pensou, é que a fiscalização seria feita pelo sistema Confiacrea, que já tinha sido criado lá em 33. Aí isso criou uma confusão muito grande no Senado e tal, e deu o Ministério Público, o Ministério da Agricultura não era muito favorável. Aí o Eurico Rezende foi o relator e ele teve essa ideia de criar o substitutivo unificando todo mundo. Daí que nasceu, então, a 5.194, que foi aprovada em 66. Só essa curiosidade aí. Ah, muito legal. Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? E a gente, sabe que eu vim aqui falar para agrônomo o dia da árvore, né? A hora que eu vi isso, eu falei, nossa, será que eu estou plantando uma semente ou que os caras estão fazendo eu ficar com vontade de ser agrônomo também, né? Claro, não. Vamos falar. Bom, agradecer a sua presença aí, né? É importantíssima essa questão jurídica, para que a gente tenha uma consciência bem profunda sobre isso. Mas o que eu vou falar não é nem uma pergunta em si, mas mais uma reflexão. Nós estamos fazendo, né, uma discussão para uma avaliação das pessoas que estão saindo. E aí, diante da colocação ali, né, o material, como se diz, né, o material bruto que está entrando para a gente, ele está vindo muito complicado. Está muito difícil. Eu dou aula no primeiro semestre e dou no último. E, como coordenador agora, ampliou a visão. Então, assim, está muito difícil trabalhar com os alunos para que cheguem ao final com um conhecimento realmente adequado, profissional, e sem falar na questão ética também, que nós temos que aprimorar, e outras questões. Então, é uma reflexão muito grande. A educação, nós estamos num momento político aí complicado, e a gente precisa, como, né, pensantes, cabeças pensantes aí, trabalhar melhor essa nossa educação como um todo, porque realmente está muito complicado, viu? Sim. O que algumas instituições têm organizado é um núcleo de apoio pedagógico para os alunos entrantes. Tá? Então, passou no vestibular, passou pelas notas do Enem e tal, vem aqui, agora eu, dentro de casa, você é meu, já é meu, tá? Então, vamos dar uma avaliada, vamos ver qual é a sua deficiência, vamos ver qual é a sua eficiência. O que você tem de competências, eu não preciso nivelar. Essa história aqui, gente, sabe que em direito, a gente começa a estudar algumas linhas de direito em direito social tem um efeito que chama efeito cliquet, tá? Que é como se você fosse subir no sarrafo, né, daquele... o efeito cliquet é um argumento do alpinista que, se você subiu até determinado ponto, você não vai ter uma visão de quem estava no ponto de baixo. Você tem sempre uma visão diferente. Então, quanto você mais sobe, mais alto você vê, mais exigente você fica. Aquele que não subiu, e tem uma vedação nisso, é uma vedação implícita na Constituição, que é a vedação do retrocesso social. Tá? Depois que você chegou nisso, você não pode se admitir descer. Tá? Então,
O que é muito triste, algumas instituições de ensino falam assim, o ensino era bom e ele deu uma declinada, porque mudou o reitor, mudou o pró-reitor, mudou... Gente, não podemos ficar à mercê desses ventos, né? Então, a sugestão que tem, você está recebendo? Tô. Então, nós vamos ter a sua deficiência em matemática, porque o cara vem cru de matemática, tá? No direito, o cara vem cru no linguajar. Eu escrevi precedente. Olha, de acordo com o entendimento precedente, o aluno vem... O aluno falou assim, professor, o que é precedente? O cara não conseguia responder a pergunta, porque ele não entendia a palavra. Então, a gente está pegando uma matéria-prima muito aviltada, muito diminuída, coitados, né? São frutos de um sistema, que a gente precisa pensar... para o primeiro ano, de você fazer o nível dele subir um pouco, né? Dá para curar, né? Talvez não dê para curar totalmente, mas você abrir portas para ele, abrir caminhos de reflexão, mostrar, olha, isso aqui é importante nessa profissão, porque dependendo, não é ser exigente, sabe, para todo mundo, e vamos procurar a ovelha perdida, vem todo mundo, tem uma para trás, gente, para trás é ruim, né? Agora imagina, eu estou tendo 10%, 20%, 30% de horríveis, né? Esse número aqui, Mário, eu tenho um desenho muito claro na minha cabeça hoje, que é decorrente do exame de ordem. A média é de 20%. Esse 33%, ele é fora da curva, porque ele foi do exame da pandemia, tá? A média é 20%. O que a gente tem hoje? A gente tem 20% muito bom, que é esse cara que passa. Ele, sem ir na faculdade, ele vai passar. A gente tem 20% horroroso, que não serve nem para fazer, nem compostagem. Não dá, ele é a pilha, sabe aquela pilha ruim, que você vai jogar dentro da compostagem, estragou a compostagem que tem. E aí você tem 60%, você tem 60% de mediano, de medíocre. Tá? Gente, isso é no direito, e vocês me corrijam, independente da região que você independente do curso que você toca, né? A grande média nacional é essa, 20% bom, 20% horroroso, e tem 60% medíocre. Tá? O meu resgate é para o medíocre. Né? Eu falo, sai da linha média e vem para cá. Que você consegue colocar aqui para os 20%, 21%, 25%, já é uma etapa bem concluída. O ideal é que a gente conseguisse trazer os 60% para dentro e deixasse os 20% horroroso. Isso daí não vai virar, não é profissão. Antes do professor Moacir, que eu sou um cara que reverencio a experiência, então eu vou esperar o professor Moacir para me encerrar. Mas tem uma pergunta aqui do Antônio Fernando, do Instituto Federal do IF do Espírito Santo. Um curso aprovado pelo MEC tem um conceito a ele vinculado. Já foi feita uma correlação entre as notas dos cursos e a qualidade dos cursos em instituições referenciadas pelo selo AB? Sim, ela é fruto disso, né? Como é que fala? Aplainado isso, sabe? O curso bem avaliado, em regra, ele é um curso que tem todos os requisitos. Então, tem essa correlação, sim. Tem essa correlação. Professor Moacir, desculpa ter te chamado de Mauro, é que eu sou Mário. Então, que é nada. Você está aqui atrás. Não há problema não. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria algumas contribuições assim rápidas por causa do tempo. Uma delas é que é uma questão assim, de função. Cada um faz o quê? O MEC autoriza, a escola implanta, né, forma, o sistema Confia, CREA, ele disciplina e fiscaliza o exercício profissional, e o sindicato trata das relações empregatícias, funcionais, e aí nós estamos aqui pela Confaiap, que é o da valorização profissional. Esse conjunto, ele é dependente do equilíbrio. Toda vez que algum deles é a lei, na agronomia chama de lei do mínimo isso.
Tu pode ter o resto, tudo bem, tem um, né? E está faltando um fertilizante lá, acabou o resto. Para tentar compreender, eu penso assim que nós temos todos os instrumentos. Nós temos uma legislação que permite que se faça, que tem atribuição, que tem, né, conteúdo e tudo mais. Mas está faltando quem fiscalize. Eu, talvez por ser velho, eu fiz parte da comissão, a SECA, Comissão de Especialistas em Ciências Agrárias do MEC. Então, a gente ia, escola por escola, examinava a condição da escola, examinava os alunos, inclusive verificar se aquele conteúdo que estava lá registrado foi dado por aquele professor e assim por diante. Bom, em 2002, isso daí acabou, mudou o sistema e tudo mais. Então, não tem quem fiscalize. As câmaras de agronomia, elas examinam a listagem de currículo, mas está faltando verificar se efetivamente aquilo é cumprido ou não. Então, é aí que eu penso que entra a função dos cursos e dos coordenadores. Se nós temos uma legislação que permite, e nós temos uma listagem de conteúdos que tem que ser abordados, nós temos a possibilidade, pela autonomia universitária, de distribuir conteúdos, matérias e assim por diante. Vão ter que fazer. Só que botar a raposa a cuidar do galinheiro mas, também não serve. Gente, ó, então, por isso que eu penso que a acreditação, sistema que nós temos que evoluir para tirar de dentro desse bolo quem examina, quem é que vai efetivamente dizer para a sociedade, isso serve ou não serve. Era isso, obrigado. É essa a ideia. Porque, gente, se a gente parar para pensar, assim, para quem é coordenador de curso, gente, eu fui coordenador de curso, né, no direito, né, até porque eu tinha cabelo. Não, mentira. Uns 15 anos. Se alguém falasse para mim, ó, vai ter mais uma exigência de exame, ou imagine que eu não fosse, que eu fosse de um momento pré-exame de ordem, e o exame de ordem estivesse sendo implementado. Gente, dá um frio na barriga, né? De saber se aquele conteúdo que eu estou ministrando é o conteúdo que a instituição espera, de saber se o conteúdo que eu estou ministrando é o conteúdo que vai cair nesse exame, e mais, se o meu aluno captou o mínimo necessário para aquilo. Né? Então, quando me pediram para falar sobre o selo, eu falei, olha, eu estou falando um passo à frente, porque, como no ano passado eu falei sobre o exame em si, e a estruturação do exame é muito difícil. Não é simples, gente. A estruturação do exame não é simples. Né? Primeiro que imaginem fazer uma prova nacional hoje de qualquer tema que seja. É uma prova difícil. Né? Então, imagine, eu tenho estados gigantescos. Tem alguém do Pará aqui? Não, mas do Amazonas. Imagina, você fala assim, eu vou aplicar a prova em Manaus, velho. O cara vai ter que viajar em Roraima, né? Não, mas ele deslocando dentro do próprio estado da federação, né? Ainda Roraima, você consegue imaginar ali que com 400, 500 quilômetros você tenha, né? Mas você, não é simples. Aí, que matéria que eu vou colocar ali? Quem que vai corrigir essa prova? Então, talvez tenha que se pensar um negócio muito colaborativo, realmente, né? De fazer o papel, de pensar isso, e você estando aqui dentro, olha, não pode cair isso, porque 90%, apesar de estar ali, não tem. Então, tá bom, vamos ser cuidadosos com isso. Vou dar um exemplo, né? O MEC mudou a ementa do curso de Direito para incluir agora que um dos temas que a gente tem que tratar é direito eleitoral. O direito eleitoral ele sempre foi meio relegado, porque você só tinha efetivação de direito eleitoral a cada 2 anos nas eleições. Né? E aí eu tenho que tirar de uma margem de horas de um
determinado uma matéria que é do dia a dia, para colocar em uma que vai ter um aluno naquela sala que vai se especializar nisso. Então, quer dizer, vai ter, estamos pensando, pode ser que tenha uma questão em 80, mas como é que você seleciona uma questão de uma disciplina para mensurar o conhecimento do aluno dos 5 anos? É muito difícil. Tem que se preparar, porque não é um período simples esse, né? Tem que preparar aluno. A prova da ordem é muito diferente do ENAD, das competências e habilidades. A prova do ENAD não pergunta nada de ética. A prova da OAB tem 10 questões sobre a estrutura da advocacia e de ética profissional. Quando é que o advogado vai ser punido? Quando é que tem suspensão? Quando é que tem... Sabe? É pensar a própria profissão. Né? O que é uma ART na prática preenchida? Qual o campo que eu não posso deixar de preencher? Sabe, quem é leigo conhece o documento, mas qual é a essencialidade de se perguntar um negócio desse num exame? Para os conselhos, tanto federal como regional, vai ser essencial. Né? Então, mas o senhor tem muita razão nisso, muita razão. Essa preocupação deve ser uma preocupação que deve nortear o nosso caminho, né? Tanto cuidado com quem está entrando, como cuidado no percurso, e sabendo que quem teria que fiscalizar não está fazendo o papel, nós que vamos ter que fazer isso. Professor Mário, muito obrigado pela sua explanação, foi de alto nível, tanto é que pela disponibilidade, o pessoal continuaria aqui, mas nós temos uma agenda, a gente entende que o senhor também tem que pegar um voo. Gostaria de uma salva de palmas aí, agradecer a grande contribuição.